Pessoal, eu sou a Marília Avaquian. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina para otimizar a superfície ocular dos pacientes a serem submetidos à cirurgia de catarata. A minha rotina eu vou passar para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Agradeço a Allergan pela oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. Todos nós sabemos, o filme lacrimal é a primeira e mais importante superfície refrativa do nosso olho. A córnea é responsável por 2/3 do poder refracional do nosso olho. Nesse sentido, o olho seco tem uma grande contribuição na visão e na qualidade visual, ou seja, no resultado cirúrgico dos nossos pacientes. Todos nós sabemos, a população mundial está envelhecendo. E junto com essa senescência, aumenta a incidência de olho seco. Ele é muito mais frequente em mulheres. E além de tudo isso, além dessa população nessa idade já ter olho seco, as cirurgias que nós realizamos, tanto a cirurgia refrativa, a cirurgia de catarata, a blefaroplastia e outras, elas induzem um olho seco adicional. Por isso, nós temos que ter muito cuidado e sempre orientar os nossos pacientes nesse sentido. Pacientes submetidos à cirurgia refrativa e de catarata, o olho seco é uma das causas mais comuns de insatisfação. E esses pacientes, muitos deles, culpam o cirurgião por essa insatisfação, porque eles não sabiam do estado de olho seco que eles já tinham antes ou que seria induzido pela cirurgia. A cirurgia de catarata piora o olho seco em 30% dos casos. Daí a importância de você avaliar esses pacientes antes da cirurgia, já procurar se ele tem sintomas e sinais de olho seco, tratar esses pacientes e orientá-los principalmente em relação a essa doença já existente. E qual o mecanismo de indução de olho seco na cirurgia de catarata? Já está comprovado que a cirurgia de catarata sim induz ou exacerba os sintomas de olho seco e esse mecanismo é multifatorial. Ele envolve desde o uso do anestésico tópico, da iodopovidona, da exposição ocular à luz do microscópio, aumento dos fatores inflamatórios na cirurgia. Hoje as nossas cirurgias de facoemulsificação são feitas na córnea clara, isso também aumenta a incidência de olho seco. Esses sintomas de olho seco após a cirurgia de catarata, eles aumentam e persistem por volta de 3 meses na maioria dos casos, mas alguns dos nossos pacientes têm um olho seco prolongado ou até permanente após a cirurgia de catarata. Pacientes diabéticos têm uma maior chance. Um estudo multicêntrico publicado recentemente, em 2017, feito com 200 pacientes a serem submetidos à cirurgia de catarata, concluiu que a maioria dos nossos pacientes são sintomáticos ou minimamente sintomáticos, então eles não têm nenhum sintoma antes da cirurgia de catarata ser realizada. Mas a ausência de sintomas não significa que eles não têm sinais de olho seco quando nós fazemos os exames específicos. Então, mediante a coloração com fluoresceína, 77% dos pacientes tinham um tingimento da superfície ocular. Em 50% deles, esse tingimento era na região central do olho. Em 63% deles, o BUT era menor que 5 segundos e em 21% o shimmer era menor que 5. Então, eles já tinham o olho seco prévio à cirurgia. O olho seco ele tem um grande impacto na avaliação pré-operatória dos nossos pacientes também, pois ele afeta a acurácia das medidas usadas para decidir o tipo e o poder da lente intraocular que nós vamos utilizar. Ele afeta a ceratometria em magnitude e em eixo, afeta o mapa topográfico, por isso você deve fazer tanto a biometria óptica como a topografia e avaliar criticamente esses exames, procurando sinais e irregularidades da superfície ocular, sinais de olho seco. Aqui eu trago para vocês um caso da minha clínica. Essa paciente me procurou, ela era usuária de colírios para glaucoma
e a intenção seria implantar uma lente de foco estendido nela. Foi feita então a biometria pré-operatória, no caso eu fiz com 2 aparelhos diferentes, mas observem os anéis de plasto na topografia, vejam a irregularidade que existe nos 2 olhos. Observem agora ao mapa topográfico dessa paciente que condiz, ele nos mostra que há uma irregularidade da superfície. Vejam essas imagens. Essa paciente orientei a tratar, receitei lágrimas artificiais para ela e orientei o retorno em 2 semanas. Vejam como houve melhora importante dos anéis de plasto da topografia. Nós repetimos então a biometria óptica dos 2 olhos. Vejam a diferença óbvia no exame, no mapa topográfico, como melhorou essa superfície ocular da paciente mediante a estilação da lágrima artificial. E agora eu trago para vocês a diferença na lente mais indicada para ser implantada antes de eu fazer o tratamento com as lágrimas artificiais nessa paciente. Então, antes de instituir essa terapêutica, a lente mais indicada para ela era uma lente de 20,5, e após a otimização da superfície ocular, essa lente mais indicada aumentou 1 dioptria. Vejam o erro biométrico que eu poderia estar induzindo nessa paciente. Portanto, alterações do filme lacrimal não tratadas podem induzir a erros na seleção da lente intraocular. Eles alteram a topografia e a ceratometria em magnitude e em eixo. E eles reduzem a satisfação e a qualidade visual pós-operatória dos nossos pacientes. Uma alteração mínima da superfície ocular já degrada de forma importante a acuidade visual dos nossos pacientes no pós-operatório, a qualidade da visão, gerando aberrações, flutuações da visão e queixa nos nossos pacientes, insatisfação. Portanto, como você deve proceder no pré-operatório dos pacientes que você vai operar de catarata? Naqueles com ou sem queixas de olho seco, procure ativamente isso. Então, faça o tingimento com fluoresceína, avalie o tempo de ruptura do filme lacrimal, avalie os anéis de plasto da topografia, procure blefarides mesmomites, trate-as se necessários, porque elas aumentam o olho seco. Se você notar quaisquer das alterações acima, institua uma terapêutica de otimização da superfície ocular com lágrimas artificiais, né? Dependendo da severidade, obviamente você vai fazer um tratamento escalonado, mas repita até obter medidas consistentes dessa biometria e da topografia. E como nós vamos tratar? Vamos lembrar, o uso de lágrimas artificiais é a primeira linha de tratamento para olho seco. E aqui eu trago para vocês a composição do Optiv e do Optiv D, que são lágrimas artificiais que eu gosto muito de usar na minha rotina do dia a dia. Tanto o Optiv como o Optiv D contém o ácido hialurônico e a carboximetilcelulose, que tem uma grande vantagem ao serem utilizados. O ácido hialurônico, ele lubrifica e rapidamente alivia os sintomas dos nossos pacientes. Ele estabiliza o filme lacrimal, aumentando a espessura desse filme lacrimal, mas permitindo ainda um piscar confortável dos nossos pacientes, sem turvar a visão deles. Ele reduz a evaporação da lágrima. Já a carboximetilcelulose, ela se liga ao epitélio, promovendo um alívio de longa duração para os nossos pacientes. Ele é um potente mucoadesivo, aumenta o tempo de retenção na superfície ocular, estabilizando essa superfície. E a junção desses 2 polímeros forma uma ponte matrix flexível, que aumenta o tempo de retenção na superfície ocular desse lubrificante, melhora a qualidade e uniformidade do filme lacrimal, mantém a hidratação e estabiliza esse filme lacrimal, promovendo um alívio de longa duração. Eles contêm também osmoprotetores, que neutralizam a hiperosmolaridade e restauram esse volume celular da melhor forma possível. Tudo isso já foi comprovado, está publicado, esse é um dos estudos que mostra isso, e por isso eu gosto muito dessa combinação, do uso dessas medicações no meu dia a dia em cirurgia de catarata.
Então, na minha rotina pré e pós-operatória, eu sempre avalio a superfície ocular dos pacientes que eu vou submeter à cirurgia de catarata, trato no pré e no pós-operatório com lágrimas artificiais, com ou sem conservante, dependendo da gravidade desse olho seco, e oriento esse paciente em relação ao problema que ele já tem e que vai permanecer no futuro dele. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.